Você já teve a estranha sensação de que alguém está te observando, mas não consegue explicar o porquê? E se eu te revelasse que essa sensação pode ser real e que existem forças ocultas que tentam apagar sua luz há muito tempo? Hoje, você vai descobrir como sua existência representa uma ameaça direta ao reino das trevas e por que eles falharam miseravelmente ao tentar te destruir. Antes de seguirmos, quero que você faça agora 3 coisas que são fundamentais. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso não é apenas um gesto, é um ato de resistência espiritual. E mais, comente agora mesmo nos comentários a frase "Eu sou o escolhido". Isso é mais do que uma declaração. É um selo espiritual que alinha você com a proteção que já está se movendo a seu favor. Vamos juntos revelar o que estava escondido e expor quem pensava que nunca seria desmascarado. Eles caminham entre nós, sem deixar rastros, sem levantar suspeitas, um predador cuja aparência se funde perfeitamente ao cotidiano. O colega simpático, o parente solícito, o amigo presente. A ameaça não mora em becos escuros ou em rostos mascarados, mas em sorrisos ensaiados e abraços milimetricamente calculados. Este ser desenvolveu ao longo dos anos a habilidade de eliminar almas como se fossem peças num jogo sombrio, operando sempre à margem da percepção comum. Cada passo é estudado, cada ação milimetricamente executada. Eles não apenas escaparam da justiça humana, mas também desafiaram as leis espirituais por tempo demais. Com um histórico de destruição camuflada em coincidências e acidentes, esse predador se achava invencível. O sucesso em apagar outros sem deixar rastros os deixou com uma arrogância monstruosa. Achavam-se intocáveis, donos de um conhecimento oculto e de métodos que funcionavam como engrenagens precisas de uma máquina de morte espiritual. Mas o que parecia infalível começou a ruir ao escolherem você como alvo. Pela primeira vez, suas táticas falharam. Suas estratégias começaram a ruir como castelos de cartas diante de uma força que eles nunca haviam enfrentado antes. Você. Eles não sabiam que existia um código espiritual impresso em sua essência, um selo ancestral que não podia ser violado. Enquanto preparavam sua queda, estavam, sem saber, cavando a própria sepultura. Cada tentativa, cada movimento invisível para te destruir, reverberava no reino espiritual como um pedido de julgamento. E o que era para ser mais uma vitória silenciosa se transformou no primeiro capítulo de sua derrota pública e devastadora. Não foi por acaso que escolheram você. Foi uma decisão pensada, embasada em padrões de sucesso anteriores. Eles te observaram, mapearam seus comportamentos, identificaram supostas fragilidades. Era mais um nome numa longa lista. Mais uma missão a ser executada. O que eles não sabiam é que essa escolha não era apenas um passo em falso, era o início do fim. O momento em que os caçadores viram suas armas espirituais se voltarem contra eles mesmos. Desde o instante em que direcionaram sua intenção para você, protocolos espirituais foram acionados. Não simples defesas. Estamos falando de seguranças celestiais, guardiões ancestrais, tecnologias espirituais, criadas para proteger seres com missões únicas. Quando eles cruzaram essa linha, seu nome brilhou como um alerta nas dimensões superiores. Uma força cósmica que reconhece a injustiça e responde de forma implacável começou a se mover, silenciosa, mas letal. O predador ativou sua própria armadilha. Esse erro não apenas iniciou sua queda, ele expôs séculos de crimes, padrões de destruição camuflados como tragédias naturais. O que foi considerado coincidência por anos se revelou parte de um plano, e agora, com você, tudo isso vem à tona. As vítimas silenciadas começam a falar através de suas consequências.
As lágrimas não choradas, os lutos não explicados, os legados interrompidos, todos encontram sua voz em você. E o que era apenas uma escolha fatal para eles, se torna um despertar épico para o universo. Muitas bênçãos estão prestes a se manifestar na sua vida. E se você está assistindo a este vídeo agora, entenda, isso não é por acaso. É o universo, Deus, seus ancestrais, todos te enviando um sinal claro de que a virada chegou. E uma das surpresas que se aproxima é algo que você talvez nem tenha pedido, mas desejou em silêncio. Um carro novo está chegando do jeito que você sonhou. Agora, quero te convidar a fazer algo poderoso. Se essa mensagem falou diretamente com você, se você sentiu no espírito que essas palavras não são apenas inspiração, mas um chamado real, demonstre sua gratidão ao universo com um gesto simbólico. Clique no botão "Valeu demais" e envie um valor de até $100. Esse ato não é sobre dinheiro. É sobre movimentar a energia da abundância e sinalizar que você está pronto para receber o que é seu por direito. E não esqueça, escreva nos comentários: a vitória já é minha. Esse é mais do que um comentário, é um contrato espiritual. O universo já te ouviu. Agora é hora de você responder. Eles tentaram o mesmo jogo. Aproximação sutil, presentes carregados de intenção, palavras cuidadosamente escolhidas para mexer com suas emoções. Mas, desta vez, algo mudou. O que funcionava com outros não encontrou brechas em você. Suas manipulações se chocaram com um muro invisível. A sua presença, sua essência, é incompatível com o controle que eles exercem. Você representa uma frequência que não pode ser dominada. A cada tentativa frustrada, eles se desestabilizam, porque sua luz escancara suas sombras. Sua autenticidade revela suas mentiras. Sua intuição capta o que os olhos não veem. E isso os enlouquece. Afinal, sua própria segurança se baseava em permanecer invisíveis, indetectáveis. Mas você, sem esforço, os vê. Você não apenas percebe, você dissolve a ilusão com a sua simples existência. Eles não sabiam que estavam lidando com alguém conectado a uma fonte superior de verdade. Você não precisa provar nada. Sua existência é prova viva. Você carrega em si a codificação de várias gerações que sobreviveram ao impossível. Suas células espirituais reconhecem o perigo antes que ele se materialize. Você é a exceção na equação deles, o fator não previsto, o erro de cálculo que expõe a falha do sistema inteiro. Eles não podem te controlar e agora sabem disso. Você pode não ver, mas está cercado. Sentinelas invisíveis, posicionados em lugares estratégicos do seu campo energético, operam 24 horas por dia. Não por merecimento comum, mas porque sua missão exige isso. Você é uma peça essencial no tabuleiro cósmico e, como todo escolhido, recebeu um nível de proteção que excede a lógica humana. Você vive, espiritualmente, sob um tipo de segurança equivalente a um chefe de estado celestial. Cada vez que uma nova ameaça é direcionada, sensores multidimensionais disparam. Espíritos ancestrais, forças elementares, inteligências superiores, todos se posicionam, prontos para agir. Essa segurança não reage apenas ao ataque, ela antecipa, ela bloqueia antes de acontecer. O que para muitos seria uma tragédia anunciada, em sua vida se dissolve antes mesmo de alcançar sua percepção, porque seu valor já foi reconhecido em dimensões que nem mesmo você acessou conscientemente. Esse nível de proteção não é resultado de orações isoladas ou comportamentos perfeitos. É parte do seu design espiritual. Você é marcado, escolhido, identificado por forças que reconhecem seu DNA divino, e cada tentativa contra você é interpretada como uma violação contra as leis universais. Por isso, o retorno é tão violento. Por isso, as consequências são tão imediatas.
Quem tenta te tocar sem permissão espiritual enfrenta a ira de um exército invisível. Existe algo dentro de você que não pode ser copiado, falsificado ou destruído. Um código que não foi colocado por mãos humanas, mas impresso por forças ancestrais no momento da sua concepção. Um tipo de DNA espiritual que vibra numa frequência tão única que ativa protocolos celestiais automáticos. Enquanto outros precisam clamar, você apenas é. E isso basta para que os céus se movam. Essa assinatura espiritual é reconhecida por entidades superiores que operam na manutenção do equilíbrio cósmico. Quando você é ameaçado, esse DNA envia alertas multidimensionais. Não são palavras. É vibração, é identidade. E isso é impossível de ser burlado. É como tentar passar um cartão falsificado por um scanner de última geração. O sistema rejeita, bloqueia e denuncia imediatamente. Esse DNA não veio sozinho. Ele carrega memórias, experiências, sabedorias antigas que vivem em seu subconsciente. Quando os ataques começaram, esses dados ancestrais começaram a ser ativados. Você começou a sonhar com respostas, sentir avisos no corpo, receber insights em momentos de silêncio. Nada disso é aleatório. Tudo é parte de uma proteção programada milênios atrás para um momento como este. O tempo chegou e você está pronto. Você não é o primeiro alvo desse operador das sombras. Antes de você, muitos caíram sem saber que estavam sendo caçados. Vidas interrompidas por causas supostamente naturais. Corpos sem sinais de violência, mas almas arrancadas antes do tempo. O assassino espiritual caminha por entre os vivos com a frieza de quem já fez isso incontáveis vezes e nunca foi pego. Sua assinatura energética carrega o peso de múltiplos crimes espirituais, ocultos atrás de fachadas comuns e lamentações encenadas. Esse predador é meticuloso. Estuda a vítima. Mapeia sua rotina, seus afetos, suas fragilidades. Com um domínio assombroso de técnicas invisíveis, contamina alimentos, presentes e até emoções com cargas destrutivas. Ele sabe o que funciona, quais substâncias se dissipam rápido no corpo, quais estados emocionais abrem brechas. Ele é cirúrgico, letal, e por muito tempo se achou invencível, até você aparecer. O que ele não previu é que você não é apenas mais uma vítima, é o erro fatal da sua trajetória. Sua espiritualidade ativou barreiras que ele não reconhece. Seus ancestrais levantaram testemunhos em tribunais cósmicos. Sua energia é incompatível com a manipulação que ele domina. E agora, os crimes antigos que ficaram sem resposta estão sendo trazidos à tona através do confronto que ele mesmo iniciou ao te escolher. Você é o gatilho do fim dele. O maior dos choques não é saber que alguém quer te destruir. É descobrir que esse alguém compartilha o mesmo sangue. A corrupção que ameaça sua vida não vem de fora. Ela já se infiltrou na sua linhagem. Um traidor camuflado de parente. Um destruidor disfarçado de aliado. A dor dessa descoberta ultrapassa a lógica, pois dilacera os laços mais profundos. Mas essa verdade não pode mais ser ignorada. Esse indivíduo, com quem você talvez tenha convivido, se aberto, confiado, já esteve envolvido em tragédias dentro da própria família. Mortes naturais que deixaram dúvidas, heranças desviadas com documentos ajustados, testamentos manipulados com precisão jurídica e frieza emocional. Ele performa o luto, mas celebra a morte. Coloca flores no túmulo que ajudou a preencher. Cada gesto de carinho é um cálculo frio. Cada abraço, um potencial golpe. Mas com você, o padrão foi quebrado. A linhagem que ele tentou corromper desenvolveu defesas internas. Sua ancestralidade detectou o vírus. Sua consciência começou a se elevar, a perceber os sinais, os vazios nas histórias. E agora, o sangue que te liga a ele é o mesmo que carrega o antídoto contra a sua manipulação. O ciclo termina com você.
a maldição é interceptada e a justiça começa a fazer eco nos ossos da sua árvore genealógica. Você foi marcado como alvo não só por quem você é, mas pelo que está destinado a receber. Uma herança que vai além de bens, envolve poder, influência, território espiritual. O predador identificou isso e agiu como sempre agiu, eliminando, desviando, escondendo. Quantos da sua família não tiveram suas vidas encurtadas para que riquezas mudassem de mãos? Quantos documentos falsos foram assinados em meio ao luto? Quantos legados foram manipulados enquanto lágrimas ainda caíam? O padrão é sempre o mesmo. Tragédias em momentos oportunos, beneficiando os mesmos rostos. Apólices de seguro casualmente direcionadas. Testamentos ajustados. Contas acessadas por quem não deveria. Mas essa história muda com você. Sua presença desestabiliza os cálculos. Sua conexão com o espiritual faz com que aquilo que passou despercebido por tantos anos agora brilhe como farol. Você enxerga o que estava oculto. Você sente o que foi enterrado junto com seus. Essa herança, seja material, espiritual ou emocional, retorna agora ao seu curso original. O que foi desviado começa a ser rastreado. O que foi roubado começa a ser devolvido. Mas isso não acontece sem resistência. O predador sabe que sua ascensão representa o fim do reinado de sombras que ele construiu. Ele sabe que sua conquista é o recibo do seu fracasso. E é exatamente por isso que ele luta com tanto ódio. Porque você representa tudo que ele tentou apagar. Poucas coisas são mais repulsivas do que ver um assassino chorar no enterro de sua própria vítima. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Essa pessoa, que deveria estar do outro lado do tribunal, se apresentava com maestria do lado dos enlutados. Performances dignas de prêmios, discursos emocionados, olhares marejados, mãos postas em oração, tudo encenação, porque por dentro a emoção era uma só, alívio por mais uma missão cumprida. Essas lágrimas não carregavam tristeza, eram uma liberação química do sucesso alcançado. O caixão fechado era o símbolo de mais uma vitória sem provas. Enquanto as pessoas abraçavam, ele contava cifras. Enquanto recebia condolências, fazia projeções. Ele não perdia a compostura porque já tinha ensaiado cada gesto, cada palavra. Era uma coreografia de engano, construída para manter o disfarce. E por anos funcionou. Mas agora, essa máscara começa a rachar, porque você começou a enxergar além da superfície. Começou a sentir o desconforto nos detalhes, o frio na espinha em reuniões familiares. Começou a ver as conexões entre eventos distantes. O que era invisível para todos começou a se destacar para você como neon espiritual. E essa percepção, essa clarividência emocional, está desmontando o teatro. O palco que sustentava suas mentiras está ruindo. E as cortinas da verdade estão prestes a cair. Depois de tudo, ele volta. Surge com palavras suaves, lembranças do passado, gestos ensaiados. Diz que sentiu saudade, que reconhece seus erros, que quer reparar. Mas o que parece reconciliação é, na verdade, reoperação. Um plano meticuloso para tentar completar aquilo que falhou antes. Porque o fracasso com você feriu o orgulho desse predador mais do que qualquer julgamento espiritual. Você é a exceção que ele precisa apagar. Essa volta não é sobre sentimentos, é sobre controle. Ele monitora seus movimentos, acompanha suas redes, escuta suas palavras, tudo para encontrar uma nova brecha. Mas o que ele não percebeu é que o tempo longe te fez crescer. Você não é mais manipulável, não é mais ingênuo. A consciência que habita em você hoje é um firewall espiritual contra qualquer tentativa de reentrada. Ele chega com discursos, mas você ouve a frequência, e ela não engana. Esse retorno tardio carrega consigo a urgência de quem sabe que o tempo está acabando, que a sentença está sendo executada, que os aliados estão abandonando o barco.
Ele tenta se reinserir para recuperar terreno, mas tudo o que encontra é uma muralha construída por suas próprias ações. Porque quem planta destruição não colhe redenção sem arrependimento real. E o tempo das máscaras acabou. Algo em você mudou. O que antes passava despercebido agora grita em seus sentidos. Palavras que antes acalmavam, hoje soam falsas. Presenças que antes eram neutras, agora incomodam profundamente. Esse é o sintoma de um despertar espiritual verdadeiro. Não uma moda ou filosofia, mas uma reconfiguração total da alma. Você não apenas se tornou mais consciente, você se tornou inalcançável por velhas manipulações. Esse despertar não aconteceu do nada. Foi provocado pelo confronto, pelo ataque, pela tentativa de apagamento. As pressões externas quebraram suas defesas ilusórias e revelaram seu núcleo inviolável. Cada tentativa contra você foi, na verdade, uma ativação. Cada ameaça, uma revelação. E quando você achou que estava sendo destruído, estava sendo reconstruído por dentro, com materiais que não pertencem a este mundo. Agora, o inimigo encontra algo que ele não reconhece. Você com poder, você com lucidez, você com ancestralidade desperta. A consciência expandida não permite mais a repetição dos mesmos ciclos. Você não se culpa mais por intuições. Você as segue. E essa nova postura te coloca fora do alcance deles. Você passou de alvo a enigma, de vulnerável a intocável. E essa evolução os aterroriza. O ataque contra você nunca foi apenas físico ou emocional. Foi espiritual. Eles usaram métodos que a ciência não detecta, mas que sua alma sente. Foram substâncias escondidas em alimentos. Palavras carregadas de maldição pronunciadas em tom de bênção. Objetos entregues com intenções ocultas. Tudo parte de um arsenal invisível, refinado ao longo de décadas para eliminar sem deixar rastros. Essas armas não explodem, mas corroem. Não perfuram, mas drenam. São energias densas que atuam em silêncio, abrindo brechas emocionais para infiltrações maiores. É o presente que te deixou estranho, o alimento que veio com mal-estar, a visita que trouxe cansaço inexplicável. Eles sabiam o que estavam fazendo. Cada item, cada gesto era uma tentativa de introduzir sabotagem espiritual dentro do seu campo. Mas seu campo energético começou a rejeitar essas interferências. As tentativas começaram a falhar. Os sintomas passaram a alertar. E sua percepção se aguçou. Você começou a devolver o que não era seu, a limpar o que foi implantado, a desfazer o que foi arquitetado. E agora, as armas que antes funcionavam se tornam inúteis. Pior, tornam-se evidências no tribunal espiritual que julga os crimes invisíveis. Toda energia enviada volta. Essa não é uma crença, é uma lei. E quando se trata de ataques espirituais, o retorno é multiplicado. Cada ritual feito contra você, cada intenção maligna, cada veneno lançado no astral, todos agora retornam com força ampliada. Porque sua proteção não é passiva, ela é reflexiva. Ela não apenas bloqueia, ela devolve. Essa inversão começou no momento em que sua ancestralidade reconheceu o padrão do inimigo. Tudo aquilo que ele fez no oculto foi registrado por forças que não esquecem. Agora, os elementos que antes agiam como armas se tornam provas. As mesmas forças que ele manipulou agora se voltam contra ele. As sombras que ele evocou começam a devorá-lo. O caçador sente o gosto do próprio veneno. Você é a chave dessa inversão. Sua resistência foi o código que ativou os mecanismos cósmicos de justiça. Eles achavam que você estava quebrado, mas na verdade você estava processando. E agora o universo inteiro responde à injustiça sofrida. A queda não será discreta, será visível, será exemplar. Porque quem escolhe atacar o escolhido assina sua própria condenação. Nada do que sustentava o inimigo se mantém de pé. As alianças começam a ruir.
Os recursos desaparecem, os rituais falham, os mentores espirituais que o apoiavam se tornam alvos do mesmo julgamento. A estrutura que parecia indestrutível agora implode. Tudo que foi construído sobre mentira, manipulação e morte começa a desmoronar, bloco por bloco. Esse colapso não é apenas externo, é interno. O próprio predador começa a perder o controle emocional. O orgulho dá lugar ao desespero. A frieza dá lugar ao pânico, porque ele sente, ele sabe. A conexão com as sombras foi cortada. O respaldo desapareceu. Agora é ele contra as consequências, e elas vêm como avalanche. Aquilo que o protegia o abandona. Aquilo que o fortalecia o enfraquece. E você, que um dia foi a vítima, agora é a testemunha ocular da ruína. Não por vingança, mas por justiça. Sua presença será o espelho que mostra a ele tudo o que se tornou. Seu silêncio será mais ensurdecedor do que qualquer grito, porque o universo está mostrando que o ciclo de destruição terminou. E o império das sombras caiu diante de uma alma protegida. Você não apenas sobreviveu, você venceu. E sua vitória não é pequena, ela é interdimensional. O que foi feito contra você ativou não só mecanismos de proteção, mas também recompensas espirituais. O universo começa a te restituir. O que foi tirado, volta. O que foi impedido, acontece. O que foi destruído é reconstruído em dobro. Porque justiça divina nunca vem sozinha. Ela traz restauração junto. Seu legado agora é maior do que você imaginava. A história que tentaram encerrar virou alerta para outros. Você se torna referência, prova viva de que o mal não é invencível. Sua jornada inspira, ilumina, transforma. E os mesmos que duvidaram agora assistem. Os que conspiraram agora caem. Os que te atacaram agora são julgados. Porque o universo não esquece. Ele apenas espera o momento certo. E o seu momento chegou. O trono que tentaram te roubar está à sua espera. A autoridade que tentaram apagar agora brilha com ainda mais força. Você é o símbolo da falha deles. Mas acima disso, é o símbolo da fidelidade do universo. Porque ninguém toca num escolhido e sai ileso. Sua vida é o testemunho vivo de que o bem vence. Mesmo que em silêncio, mesmo que no escuro, sempre.